que a doce e maravilhosa graça do nosso Deus Altíssimo seja derramada sobre nós. É o orvalho do Senhor. É a presença dele que nós devemos buscar. Oh, Deus bom, que a presença dele seja derramada sobre nós como orvalho. É assim que tem na palavra. No livro de Oséias, capítulo 14, ele chama o povo. Oséias está chamando o povo ao arrependimento. E quando ele chama o povo ao arrependimento, ele diz que o Senhor falou: serei para Israel, no versículo 5, serei para Israel como orvalho. E ele, esse povo de Deus, florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Os seus ramos se estenderão, o seu esplendor será como o da oliveira e a sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que se assentavam à sua sombra voltarão, gostarão de estar ali na sua sombra. Serão vivificados como o trigo e florescerão como a videira. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, o Senhor perguntou, que tenho eu a ver com os ídolos? O Senhor diz, porque tem gente que confunde um ídolo que é feito por mãos de homem com Deus. Aí ele pergunta agora, que tenho eu a ver com os ídolos? Com imagens feitas por mãos de homens. Não tem nada a ver, pelo contrário. Quando olhamos alguma imagem, quando nos dirigimos a uma coisa feita por mão de homem como algo santo, nós estamos desagradando ao nosso Criador, a Deus. Eu fazia isso, eu não sabia. Eu tinha imagens comigo na minha casa, mas até conhecer a verdade que liberta. E na verdade do Senhor, ele diz isso, que tenho eu a ver com os ídolos. Sou eu, o Senhor diz, sou eu que ouço as suas orações e não a imagem. E cuido de você, o Senhor diz. Ele cuida de nós. Ele disse, eu sou o cipreste verde, de mim procede o seu fruto. Do Senhor procede o fruto da vida. O fruto da vida. Em Oséias. E aí ele faz o apelo final. Quem é sábio que entenda estas palavras? Quem é inteligente que as compreenda? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neste caminho cairão. Então não vamos transgredir as leis de Deus. Vamos buscá-lo. Vamos buscá-lo de todo o nosso coração. E ele chegará em nossas vidas com a importância do orvalho. Aí eu fui ler a importância do orvalho. E aqui, em Mananciais no Deserto, do dia 30 de janeiro, hoje é 31, é de ontem, ele disse, o Senhor disse em Oséias, serei para Israel como orvalho. O orvalho é uma fonte de refrigério. É a provisão da natureza para a renovação da face da terra. Ele cai de noite, o orvalho, e sem ele a vegetação morreria. Como sem Deus nós morreríamos.
É esse grande valor do orvalho que é tantas vezes reconhecido nas Escrituras. O Senhor faz menção do orvalho. O orvalho é muito importante, é fundamental, como Deus é para nós. Ainda muito mais fundamental que o orvalho. Ele se compara ao orvalho para mostrar, assim como o orvalho é importantíssimo para a vegetação e para ser renovada a face da terra, assim nós devemos entender que dependemos da presença de Deus, do orvalho de Deus em nossas vidas, para que possamos viver com uma vida com propósito aqui na terra. E depois, para que possamos voltar para casa, onde já existe uma morada para nós. Amém. E ele prossegue, o autor do livro Mananciais no Deserto. O orvalho é usado como símbolo de refrigério espiritual. Como a natureza é banhada pelo orvalho, assim o Senhor também renova o seu povo. Aí em Tito 3:5, na carta de Paulo a Tito, ele diz assim, olha. Paulo diz a Tito: ele nos salvou por obras de justiça não praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Não foi porque a gente fez tudo direitinho e simplesmente tem gente que faz as coisas, ajuda as pessoas, mas não quer saber de Deus, não. Então as boas obras em si, elas, pagãs, anuladas da presença de Deus, elas não salvam ninguém, não. Fez o bem a pessoa, que coisa boa. Fez o bem a pessoa, legal. Mas Deus quer muito mais do que isso. Ele quer que você tenha consciência que quando você está fazendo bem, você está fazendo o certo e você está agradando a Deus. Esta é uma obra que traz frutos de salvação. Por isso que Paulo explica aqui. Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, não por isso, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que nos dá consciência do que estamos fazendo. Não estamos fazendo por fazer. A obra, por si só, ela é morta. Mas quando você faz com a consciência que o Espírito Santo te dá, que você está agradando ao seu Criador, ao autor de sua vida, e só a Ele. Porque às vezes quando você está agradando a Deus, está desagradando as pessoas. E até ao seu euzinho, viu? Você ainda desagrada quando você está agradando a Deus. Porque você deixa de satisfazer a sua carne e aí você, naquele momento, não é agradável para você. Agora, o fruto da obediência é doce, mas é doce. Doce mais que o mel. É maravilhoso o fruto da obediência. Você se alegra tanto. Mas depois que você tiver sentido que achou ruim porque deixou o pecado. Então, seja forte. Diga não ao pecado, mesmo que doa, mas para agradar ao nosso Pai Celestial. E aqui, eu vou continuar na leitura do Mananciais. Ele fazendo a comparação da presença de Deus com o orvalho na vegetação, nas plantas. Ele diz, o mesmo pensamento de refrigério espiritual está ligado ao Espírito Santo, quando é falado na Bíblia.
a renovação do Espírito Santo. Muitos cristãos não reconhecem a importância do orvalho celeste em sua vida. E como resultado, falta-lhes frescor e vitalidade. Não buscam a presença do Espírito Santo, que é um orvalho que nos refrigera, nos refresca. Então ele disse, essa pessoa que não percebe, que não busca a presença de Deus, tem o espírito desfalecido por falta de orvalho do Espírito, do orvalho celestial. Meu irmão, você reconhece a loucura que seria um operário passar o dia trabalhando sem comer? Mas reconhece também a loucura que é um crente querer servir a Deus sem comer do maná celestial? É verdade. Tem gente que vai fazer a obra do Senhor, vai para a igreja, vai ali servir, sem se alimentar do maná celestial. O que que acontece? Ele faz no piloto automático. O que que falta? A presença do Espírito Santo naquelas obras que ele está fazendo, que são, aos olhos de todos, boa. Mas não tem como dar certo, porque está indo sem a presença. Se um pastor chegar no púlpito sem a presença do Espírito Santo, só vai acontecer uma coisa, ele vai dar um bom discurso, talvez ele tenha uma oratória excelente, mas na hora que ele fizer o apelo, quem quer entregar sua vida a Jesus, ninguém vai se levantar, porque faltou o principal, a presença do Espírito Santo de Deus naquela pregação. Então não dá certo. E em tudo que você for servir a Deus, ou dentro do templo da igreja, ou fora da igreja, porque aí é que tem o que fazer. Aí é que tem o que servir a Deus, fora da igreja. Porque lá na igreja, nós vamos, que é o nosso pronto socorro. Lá nós vamos nos alimentar da palavra de Deus. Vamos ajudar um irmão que precise. Mas nós estamos buscando o alimento espiritual, a palavra de Deus. O congregar, o adorar a Deus em comunhão com os irmãos. Importantíssimo. Mas você tem que ir no Espírito, completamente molhado do orvalho do Espírito Santo de Deus. Para que lá, no pronto-socorro, você seja um dos remédios. Você seja instrumento de salvação, de bênção na vida do seu irmão, do seu próximo. E lá você vai sair tão fortalecido, porque você tomou a vitamina do Senhor. E aí você, quando sair da igreja, aí é que começa a trabalheira grande. Servir a Deus no Espírito. Não faça no piloto automático. Eu só me lembrei agora de uma situação quando eu fazia faculdade. Que eu estava na parada de ônibus e estava em greve os ônibus. Cheio de gente na parada. E uma senhora vinha sozinha no carro grande, bom, graças a Deus. E essa mulher, eu fiz o gesto pedindo carona e ela aceitou a minha carona. Ela aceitou me dar a carona, ela parou. E eu fiquei muito feliz, agradeci, muito obrigada, senhora. Aí, quando eu olhei para a parada, tinha tantas outras irmãs, tinha outras pessoas precisando. Pois sabe o que foi que eu fiz? Eu era nova. Eu tinha 29 anos quando passei na faculdade e eu tinha, ou seja, menos da idade que eu tenho hoje, 60 anos. E eu, no lugar de eu ter dito à mulher, a senhora aceita, porque se ela dissesse não, aí a gente não ia, porque se ela não aceita ninguém, mas ela parou. E eu pensei nisso, na minha inocência,
que ela não ia se importar de eu ter chamado essas outras pessoas. E as pessoas entraram, o que coube no carro, não ficou super lotado o carro. O que deu, os outros que foram vendo que não dava, já foram ficando fora. Mas essa mulher, desde o momento que eu entrei no carro, essa mulher não parou de me reclamar por que eu chamei as outras pessoas. Foi constrangimento para as pessoas, foi constrangimento para mim, e eu sendo ela ficava com vergonha. É a pessoa, é a mesma coisa que eu lembrei agora, é você servir a Deus. E eu, desculpe, senhora. Se a senhora quiser, nós vamos descer. Aí ela fazia, não, aí passava a marcha, já estão aqui mesmo. Menino, foi uma coisa tão constrangedora que eu passei. Eu nunca esqueci desse fato, mas está perdoada. Mas foi um trauma para mim. Foi um trauma para mim. Mas por quê? Porque aquela mulher, ela estava fazendo igual como muitas pessoas que servem na igreja. Ela estava fazendo aquilo, mas ela não estava fazendo de coração. Eu acho que foi Deus que fez aquela mulher parar. Com certeza. Porque ela não estava muito afim, não está amor no coração, não. Então é isso, não adianta a gente fazer as coisas sem amor. Se você se dispõe a ajudar o seu próximo, a servir a Deus, você tem que fazer com a presença de Deus, com amor. Eu fui muito humilhada naquela carona que aquela mulher deu. Que humilhação. Eu fiquei tão envergonhada, eu fiquei desse tamanhinho dentro do banco do carro. Dentro daquele carro, com a vergonha maior do mundo. Não tinha nem coragem de olhar para as pessoas atrás. As pessoas ficaram envergonhadas, mudas, humilhadas. Então, quando a gente serve a Deus, a gente tem que servir com amor. Ou então, para Deus, esse seu serviço não está servindo para nada. É assim. Deus me lembrou uma coisa tão antiga, mas tem tudo a ver com servir a Deus sem Deus. Como? É contraditório. Não adianta. Não adianta. Para Deus não adianta, não. Servir a Deus, sem a presença do Espírito Santo, não adianta esse serviço. É só canseira para você. Mas não tá chegando diante de Deus, não. Mas reconhece também a loucura que é um crente querer servir a Deus sem comer do maná celeste? É loucura. Não basta recebermos alimento de quando em quando. Precisamos receber cada dia a renovação do Espírito Santo. É isso que Deus está fazendo comigo, conosco. Esse plano do Senhor, deste canal Despertar com Cristo, este ministério que vem do coração de Deus. Aleluia! É para nos alimentar todos os dias. E tem mais uma coisa. Eu tenho preguiça de acordar cedo, pois o Senhor diz que é de manhã. Aí eu, porque sei que é na parte da manhã, eu tenho que me acordar mais cedo do que eu quero. Oh, glória a Deus! Aí depois que eu acordo mesmo, começo a conversar com ele. Oh, meu Deus! Aí o maná chega. Oh, aleluia! Que maná gostoso! Oh, como é doce a presença do Senhor. Aleluia! Glória a Deus pela presença dele todas as manhãs. Oh, Jesus, como tu és lindo! Eu te amo, viu? Aí, olhe. Precisamos receber cada dia a renovação do Espírito Santo. Nós bem sabemos que quando estamos cheios de vigor espiritual e quando nos sentimos exaustos e desgastados, é nesse momento que nós somos renovados. A quietude e a absorção são as atitudes propícias para recebermos o orvalho.
É porque a gente já acorda, aí agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que... Não! Fica um pouquinho quieto, quietinha, quando acordar. Primeira coisa, Pai, obrigada porque eu acordei. Estou viva. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia que me permitiu acordar. Aí fique quietinha, quietinho, esperando. Receba do orvalho do Senhor. Converse com Ele. Não vá correndo fazer as coisas. Aqui ele diz isso. A quietude e a absorção são as atitudes propícias para recebermos o orvalho. Vamos absorver o orvalho. Calma. Deixa que o orvalho... Tem gente que fica tão apressado que eu termine o vídeo. Tem gente que acha esse vídeo cansativo, demorado demais. Quando eu passo de 1 hora, eu faço, eita, sem querer eu vejo eu fazendo, quando eu vejo o tempo. Mas porque fico preocupada com o povo que é apressado. Ô povo apressado, calma. É quando você ficar quietinho, quietinha, só absorvendo a presença de Deus. Ele derrama o maná dele, o orvalho diário. À noite, quando a vegetação repousa, os poros das plantas estão abertos para receber o banho refrescante e revigorador do orvalho. Assim, na quietude aos pés do Senhor, vem-nos o orvalho espiritual. Quando estamos aos pés do Senhor, vem o orvalho espiritual. Tão importante, tão fundamental para a nossa existência. Sem o orvalho, nós vamos perecer. Então, vamos deixar que o orvalho venha sobre nós, seja derramado sobre nós. Devemos ficar quietos, só absorvendo. Aí, uma vez fortalecidos, aí vamos trabalhar, vamos fazer, vamos servir a Deus. Coloquemo-nos quietos diante dele. A pressa impede que recebamos o orvalho. A pressa impede que recebamos o orvalho. Esperemos diante de Deus até estarmos impregnados da sua presença. Ai, como é bom! Então, entraremos no serviço do Rei. Uma vez cheios do Espírito Santo, aí sim, entraremos no serviço do Rei, na certeza de que temos o vigor de Cristo. O vigor que vem dele. O orvalho não cai enquanto há calor ou vento. A temperatura precisa baixar e o vento cessar. E o ar precisa estar fresco e calmo, de uma completa quietude, por assim dizer, para que possa produzir suas invisíveis partículas. Invisível, mas real. Invisíveis partículas de umidade para orvalhar a erva e a flor. Assim também, a graça de Deus não pode trazer refrigério àquele homem enquanto ele não estiver naquele necessário ponto quieto.
Nós parecemos muitas vezes diante de Deus aquela criança inquieta que a gente precisa dar um curativo aqui no menino. O menino está precisando. Para, menino, que eu quero ajeitar o seu cabelo. Para, que eu quero pentear você. Para, que eu quero cuidar dessa ferida. E aí o menino se mexendo sem parar. É assim que nós somos. Crianças inquietas. Devemos entender que precisamos parar. Fechar os olhos. Entrar na presença do Altíssimo. Para receber dele o Espírito Santo. Sem pressa. É tudo no tempo dele. O bom pastor, minha alma refrigera. Quero estar quieto a seus pés. É um poema. O bom pastor, minha alma refrigera. Quero estar quieto a seus pés. É o melhor lugar. Quieto para aprender, para conhecê-lo, para contemplar a sua formosura, a sua grandeza, para receber o orvalho que renova. Nós precisamos do orvalho que nos renova, que nos fortalece. Para receber o orvalho que renova e me infunde vigor. Porque é dura a prova do dia a dia. É verdade. Aí ele termina dizendo: eu venho estar, Senhor, quieto aos teus pés. É assim que termina. Ele se dirige ao Senhor e diz: eu venho estar, Senhor, quieto aos teus pés. É quando nós nos rendemos a Ele. Ficamos quietos das distrações do mundo, dos afazeres do mundo. Dos afazeres do mundo. Devemos nos ater ao melhor. Buscar a presença do Senhor. E para encerrar, eu quero ler uma passagem muito maravilhosa. Está no livro de Jeremias, capítulo 29, 2 versículos. Versículo 13 e 14. O Senhor disse: vocês me buscarão e me acharão, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, nós o encontraremos. Nós o acharemos. E o 14, o Senhor disse: eu serei achado por vocês. Diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. O achar o Senhor muda a nossa vida, muda a nossa história. Você está cansado, cansada do que você está vivendo hoje, de carregar pedras pesadas, muito pesadas. Suas mãos já estão feridas, cheias de calos, de tentar sozinho carregar as pedras. Busque o Senhor enquanto você pode achá-lo. Mas busque de todo o seu coração. E ele disse: eu serei achado por vocês. Vocês me encontrarão quando me buscarem de todo o vosso coração.
Quando me buscardes de todo o vosso coração, me achareis, o Senhor disse. E farei com que mude a sorte de vocês. Nós precisamos do Senhor para que a nossa vida seja transformada por Ele. Vida só nele. O que você está procurando aqui, na morte? Algo que você ainda não entendeu o que é morte? Procura essa palavra que abre os teus olhos espirituais e você vai entender que você estava correndo atrás do vento. Vento de doutrinas. Você abre no YouTube, tem de tudo. Tem de tudo que você possa imaginar. É uma distorção grande, heresias e mais heresias. E Satanás bolando de rir de você, porque você está acreditando nela. Porque você está gastando o seu preciosíssimo tempo, que deveria estar na palavra de Deus, firmado no livro que fala a verdade. Você está ouvindo heresias no YouTube. Coisas absurdas. Absurdas. Como dizer, querer colocar em dúvida a essência da palavra de Deus. Então, aquilo que para Deus é abominação, eles querem dizer que agora não é mais. Não, agora não é mais não. A Bíblia precisa ser atualizada. Heresia. A Bíblia, ela não precisa de mais nada. A palavra de Deus é provada e é perfeita. Quem precisa de ser realmente modificado é o cabra que quer que essa palavra seja modificada. Esse está precisando de um tratamento. Oração. Nós precisamos orar por eles, jejuar por eles, clamar pelo sangue de Jesus, que Deus chegue ali naquela vida e que faça com que ele entenda que a palavra de Deus não pode ser modificada. E o que era pecado é pecado e será pecado para sempre. O que levava para a morte, leva para a morte e levará para a morte. Não adianta querer adequar o seu pecado à palavra de Deus. Não adianta. Deus não muda. A palavra de Deus é provada. Ela mostra cada pecado terrível que o homem cometeu e suas consequências. Ela mostra. Ela mostra como é maravilhoso andar em obediência. Leia o livro de Daniel. Quer saber como é que se obedece? Leia Jó, leia Daniel, leia Josué. Tá lendo. Mas tem gente que só se atém às quedas. A queda de Adão, o pecado de Davi, o pecado de Salomão. Tem gente que adultera com uma justificativa tão absurda de cair o queixo. Diz assim: Salomão não teve muitas mulheres? Um harém de mulheres? Por que eu não posso ter pelo menos 2? Jesus disse que não é para adulterar. E que aquele que olhar já com interesse já está adulterando, já tem que pedir perdão a Deus. Só pensando em adulterar. Só o pensamentozinho dele
O Senhor disse que ele já adulterou e ele tem que agora se arrepender. Porque se ele morrer no adultério, ele vai ter morte eterna. Quem disse que Deus concorda com adultério? Então não leu Êxodo 20. Ele diz: não adulterarás. Não é para adulterar, não. Então eles não acertavam quando eles tinham mais de uma mulher. Era errado mesmo. É adultério. Então não havia perfeição na atitude de Salomão. Não foi sábio quando ele resolveu adorar os deuses que as mulheres que ele casou, ou que ele combinou, não sei como é a história, que ele tinha concubinas e casadas, eu não sei como é isso. Mas era desse jeito. Levou ele para ilusão. E olhe que o pai dele, antes de morrer, Davi, ele disse: meu filho, se você andar nos caminhos e no estatuto do Senhor, você será feliz. E não faltará herdeiro ao nosso trono. Se. Mas no final da vida de Salomão, ele não fez como deveria fazer. Ele não fez, ele se deixou levar. Então, não é exemplo. Não é exemplo. Tenha como exemplo a pessoa de Jesus Cristo. É muito melhor. Ai, o certo é isso. É para procurarmos ser imitadores de Cristo. Quando for fazer uma coisa, Jesus Cristo faria isso? Eita, não faria não, então não vou fazer. É isso. Devemos andar na presença dele, porque ele nos revela. Quando você permite que o Espírito Santo de Deus habite em você, fique tranquilo, ele vai avisar sempre. Quando for uma armadilha. Quando tiver uma armadilha, ele vai avisar. E cada dia, quanto mais você se aproxima da vida e da verdade, mais você despreza a morte e a mentira. Até aqui. Vamos orar? Hoje, eu peço oração pela jovem Rebeca, filha de Regina. Peço também oração por Regina. Regina, Deus pode libertar a sua filha desta depressão, Regina. Não tenha dúvida, Regina. Deus libertou meu filho. Meu filho, quando era adolescente, ele se trancou no quarto. E foi muito difícil, Regina. Muito difícil. Os cabelos do meu filho cresceram. Ele vivia com um pano amarrado na cabeça. Não queria falar com ninguém dentro de casa. Ele não falava com ninguém. Ele só se dirigia na situação mais difícil. Ele me respondia. Ele não conversava comigo. Ele não me procurava. Ele respondia depois que eu gritava, batia na porta do quarto. Mas eu batia muito. E ele me respondia, depois de muito chamado. A alma dele estava extremamente triste, deprimida. E ele, quando chegava uma pessoa em nossa casa, aí era que era difícil, porque ele ficava sem comer. E eu deixava a comida do meu filho pronta na mesa. E a gente saía de perto. E ele fazia como um rato. Ele esperava. Se não tivesse ninguém, ele abria a porta, pegava um prato e entrava no quarto de novo. E era assim que meu filho vivia. Até o dia
que eu louvo a Deus por isso, pela vida de Arema e Luciano. Eles foram na minha casa porque eu não deixava de fazer culto por causa disso, não. Aí eles diziam, e Gabriel, está lá no quarto. E eu fazia as orações, a gente fazia o culto. E um dia, eu fazia uma vez por mês. Como faço, graças a Deus, até hoje eu faço um culto na minha casa, uma vez por mês. E chamo meus irmãos, meus amigos, meus vizinhos, quem quiser, muito bem-vindo. Aí, o que aconteceu? Numa dessas vezes que Luciano perguntou por Gabriel, que eu disse, está no quarto ainda. E a Arema, minha grande amiga, irmã em Cristo, minha irmãzinha muito amada em Cristo, ela disse, Deusa, tem um rapaz da igreja bereana, que é membro da igreja bereana, que ele está indo, inclusive, para a igreja do Nazareno, a igreja que você congrega. E ele está indo lá. Esse rapaz, ele faz um trabalho muito bonito de consagração, de oração, intercessão pelos jovens. Procura esse rapaz, Deusa. Disse, meu Deus, que coisa boa. Aí procurei o rapaz no domingo. E encontrei o rapaz lá. E eu pedi ao rapaz, moço, eu estou com um filho com um problema seríssimo, ele é trancado dentro do quarto. Meses que ele está ali. Eu não sei, irmãos, quantos meses Gabriel passou lá. Ou se passou de um ano. Eu não lembro disso. Foi uma coisa tão louca que a gente viveu que eu não lembro o dia que começou, eu não lembro. E aí o que aconteceu? Eu pedi a ele, né, para ele ir em nossa casa, para orar por ele. Ele disse, não, traga ele aqui, irmão. Eu disse, mas o senhor não entendeu, ele não vem. Ele não está mais vindo para a igreja. E ele ia para a igreja, ele ia, até na chuva ele ia para a igreja. Ele ia para a parada de ônibus e eu, sem sapiência, sem sabedoria, reclamava, não, menino, que está chovendo, não precisa ir hoje. E ele na chuva para ir para a parada de ônibus, que era longe da nossa casa a parada. E ele ia com guarda-chuva para a igreja. E aí, quando deu esse problema, ele parou de ir para a igreja. E eu fiquei muito desesperada com aquilo. E eu disse, não, moço, ele não vai mais para a igreja, ele não vem mais para a igreja. Aí ele disse, será que não tem algum problema com drogas? A senhora já percebeu alguma coisa? Eu disse, não, o senhor não entendeu. Não é com droga, não. Meu filho não sai de dentro do quarto. Ele não quer amizade com ninguém, ele não procura ninguém, ele não ninguém, ele se trancou como uma ostra. E aí ele disse, então vamos fazer o seguinte, a senhora passe a semana consagrando o seu filho ao Espírito Santo. Entregue o seu filho ao Espírito Santo, consagre o seu filho ao Espírito Santo. Que quando for domingo, aí a gente combina o dia de eu ir na sua casa. Eu disse, tá certo, moço. E aí eu comecei a consagrar meu filho. Naquele domingo mesmo, eu me prostrei no meu quarto e consagrei. Entreguei Gabriel ao Espírito Santo de Deus numa bandeja de prata. Eu disse, ó Senhor, ele é teu. Ele é teu, Senhor. Sare o meu filho, liberte o meu filho desta enfermidade, Senhor. Oh, meu Deus, eu consagrei. Quando foi no outro dia, eu consagrei de novo. Eu sei que quando foi naquela semana, na mesma semana, na quarta-feira, quando eu terminei de orar, o meu filho, que não me procurava, que não falava comigo, a não ser que eu falasse muito para ele responder. Meu filho bate na minha porta do meu quarto. Mãe, eu fiquei como quem sonha. Meu filho, eu abri a porta depressa. E ele disse, mãe, ele ainda estava debilitado, magro. E ele disse, mãe, o cabelo estava amarrado.
cabelo grande, porque ele não cortava, amarrado um pano na cabeça. E ele disse: mãe, onde estão os meus colegas? Aí disse o nome de dois, era Ranier e Marcelo. Onde estão, mãe? Nunca mais eu vi. Foi como que ele acordou. Eu disse: meu filho, eles vieram tantas vezes aqui, mas você não atendia. Você não queria falar com eles. E ele disse: mãe, foi tanta coisa na minha cabeça. Eu quero cortar o cabelo, eu quero comprar roupas. O meu filho estava dizendo com as suas palavras: eu quero viver. E meu filho foi liberto, foi curado, Regina. Ele foi curado. Ele foi curado, ele foi liberto. E Deus pode fazer isso com Rebeca. Ele nunca tomou um remédio para dormir. Ele não se deixava tratar. De tão grave que era a depressão. Mas Deus curou meu filho. Aí meu filho se formou, é fisioterapeuta. Meu filho mora fora do país. Morou 5 anos em Londres. Morou também no Rio de Janeiro. Independente, saudável, graças a Deus. Mora hoje no Canadá. Tá doido para vir visitar a gente, mas por causa da pandemia tá esperando o tempo que Deus vai permitir, porque a nossa vida a Deus pertence. E ele vem no dia certo para que eu possa abraçá-lo. Já tem mais de 3 anos e eu tô com muita saudade dele. Mas eu sei que ele está nas mãos de Deus. Eu sei que quando eu entreguei ele nas mãos de Deus, eu ia conseguir a vitória, ver o meu filho curado. Ainda tem outras promessas que eu vou ver na vida do meu filho. Porque o tempo é do Senhor. Mas o que eu quero dizer é que Deus liberta, Deus cura, Deus transforma. Essa promessa aqui em Jeremias, que ele disse: serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Deus muda a nossa vida. Ele transforma a nossa história. Deus está fazendo uma história linda, linda na vida de cada um de nós, de todo aquele que o busca. Ele transforma a vida. Não há impossível, não há difícil para Deus. Ele cura, ele liberta, ele salva. Ele tira da prisão aquele que está preso, aprisionado nas garras de Satanás. O Senhor liberta. O Senhor tira a culpa. O Senhor perdoa. O Senhor purifica. Ele santifica aquele que o procura. Ele lava com o sangue de Jesus. Ele derrama o orvalho. Aleluia. Oh, aleluia. Ele derrama o orvalho do Espírito, o orvalho celestial, sobre toda a terra. Ele pode. Nós devemos pedir isso a Ele. Derrama, Pai, do Teu Espírito sobre toda a carne, sobre todo ser vivente. E Ele faz. Ele é Deus. E Ele faz. Ele salva. Ele liberta do homossexualismo. Ele liberta do adultério. Ele liberta do coração cheio de egoísmo. E ele transforma num coração cheio do amor de Deus. Ele liberta das drogas. Ele é Deus.
Ele é Deus e Ele pode todas as coisas. Buscai o Senhor e achareis, quando o buscardes de todo o vosso coração. E você verá que Ele vai transformar a sua vida, vai mudar a sua história. Quero consagrar também ao Senhor um jovem que mora em Parnamirim. Foi só essa informação, não me disseram o nome dele. Ele teve o vírus da pandemia, se recuperou e agora ele está com uma bactéria e de alguma forma os médicos que falaram disseram que talvez tenha a ver, essa bactéria tenha a ver ainda com uma sequela do vírus da pandemia. Eu não entendo de medicina, eu entendo que Deus pode todas as coisas. E eu consagro a vida deste jovem ao Senhor que cura. Deus proverá. Deus proverá a cura sobre toda a terra. Deus proverá. Vamos orar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. O alimento espiritual, o pão da vida, o maná diário, a tua presença e o pão que alimenta o corpo. Perdoe os nossos pecados, Pai. Perdoa. Assim como nós perdoamos, liberamos o perdão para as pessoas que nos têm ofendido. Não nos deixei cairmos em tentações, ó Pai. Livrai-nos de todas as tentações e livrai-nos de todos os males. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, porque só vosso é o reino, o poder e a glória. Glórias a ti, ó Pai, hoje, sempre, eternamente, nós te glorificamos e entregamos estas vidas no teu altar e pedimos que o Senhor restabeleça a saúde destas pessoas. Cura, meu Pai. Liberta, meu Pai. E agora eu te consagro, Pai, toda a terra e todos os seres viventes que há na terra. Consagro a ti e peço que derrames sobre nós do teu orvalho espiritual. É no nome do teu Filho que morreu por nós, que se entregou por nós, que pagou o preço dos nossos pecados, mas que está sentado à tua direita, intercedendo por nós, e que voltará um dia. É no nome dele que eu vos peço e já vos agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus é muito bom. É maravilhoso. Buscai a presença dele. Amém.